Fabiano, uma pergunta que eu ia fazer para você. Você fala assim, pô, tem essa independência, acho que todo mundo que trabalhou num banco, você fala assim, pô, você é empreendedor justamente para ter essa independência. Mas a gente está vendo agora no curto prazo algumas gestoras serem vendidas, pelo menos um pedaço, né, para grandes bancos, grandes corretoras. Você acha que isso, de certa forma, esse gestor continua independente, né, ou começa a ter, alguma certa forma, algum conflito, já que agora tem um sócio que é um banco, uma corretora? Como é que você vê esse movimento aí de algumas gestoras sendo vendidas, pelo menos um pedaço, para grandes bancos, grandes conglomerados, né? Olha, Marco, eu acho que isso é até natural, tá? Da evolução do mercado, né? Se a gente for olhar o mercado lá fora, o mercado de gestoras independentes lá fora, você encontra desde movimentos de fusões, né? De mergers, entre gestoras independentes se combinando, você encontra gestoras sendo encerradas, você encontra gestoras que passam a fazer parte de grupos maiores, né, sejam bancos, sejam corretoras, que estão buscando agregar essa capacidade de gestão dentro de um contexto maior, né? Então, assim, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que até faz parte da evolução natural do nosso mercado. Se a gente for pensar no nosso mercado aqui, durante muitos e muitos anos, 95%, 99% dos recursos sob gestão na indústria de fundos esteve sempre ligada aos grandes conglomerados financeiros, né? E de uns poucos anos para cá, assim, mesmo quando a gente olha um prazo mais longo, de 15 anos para cá, que começou a aumentar mais, né, a quantidade de gestoras, e mais recentemente, com a queda dos juros, aumentou ainda, nós ainda temos uma participação muito, muito pequena, né, quando a gente pensa no total do volume sob gestão de gestoras independentes, comparado com grandes conglomerados financeiros. E aí, por que eu falo que ele ainda é muito pequeno? Porque quando a gente compara isso com esses mesmos números em mercados mais desenvolvidos, como o mercado americano, o mercado inglês, mesmo quando a gente olha a Europa continental, esses números são muito maiores. E lá você vê todos esses tipos de transformações. Você vê fusões, você vê encerramentos, você vê compras, né, diretas de grandes conglomerados comprando gestoras independentes. Então, eu não vejo isso como um problema, acho que é um processo natural. E sobre a independência ou não, e se muda ou não muda os processos, eu acho que isso daí a gente tem que avaliar caso a caso, né? É difícil você generalizar. Tem sempre aquela preocupação de que, não, agora vai virar uma coisa diferente. Não necessariamente isso é verdade, depende muito dos acordos que são feitos. Porque também quem está comprando, quando é um grande grupo, está comprando por alguma razão, né? Não tem interesse em destruir o que está sendo feito ou fazer ser completamente diferente. Pelo contrário, normalmente quem está comprando pensando em fazer aquilo crescer ainda mais, né? Então, eu não diria que esse tipo de transação que você comentou é necessariamente detrimental, mude tudo, ou tem algum problema de independência. Acho que depende bastante de como esses acordos são feitos e os objetivos, né? Uma que a gente não pode esquecer é que, como qualquer empresa, quando tem uma fusão ou uma aquisição, você tem que olhar as motivações de lado a lado. E, normalmente, as motivações são sempre de tentar fazer mais, melhor, crescer mais rápido. Esse, normalmente, é o tipo de motivação. Então, dentro desse ponto de vista, eu não vejo como um problema. Acho que até um processo natural de maturação do mercado. Maravilha. Antes de falar um pouquinho agora de estratégia, eu estou aqui no site kairoscapital.com.br, para quem quiser também seguir, ver as informações, a equipe, enfim, os fundos. E aí eu queria entender justamente isso. Qual que é a filosofia, qual que é o tipo de fundo que vocês têm, onde vocês operam, onde que vocês dominam, quais são os objetivos do fundo, no sentido assim, qual que é a visão, né, qual que é o tipo de análise mesmo que vocês utilizam para gerar valor para os cotistas, né? Falar um pouquinho realmente do dia a dia, acho que da estratégia e da gestão dos fundos aí da Kairos. Claro. Vamos lá. Bom, o que nós somos, né? Nós somos uma casa macro, então
a gente olha as várias classes de ativos, né, bolsas, moedas, commodities, curvas de juros, renda fixa pelo mundo. E uma das características importantes é que a gente não é focado 100% no mercado local. A gente olha, opera, estuda bastante o mercado lá fora, dentro do entendimento de que uma das coisas importantes para a gente é buscar uma diversificação, não só geográfica, tá? Mas buscar uma diversificação de temas de investimento que compõem a carteira, buscar uma diversificação de fatores de risco que afetam uma carteira. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente pensa exclusivamente no Brasil, é muito comum, quando você está otimista com o Brasil, é muito comum o famoso kit Brasil, né? A pessoa está lá comprada em bolsa, está aplicado em juros e está vendido no dólar e comprado no real, né? E o outro lado também é verdadeiro. Quando você está pessimista com o Brasil, é muito comum também você ver a pessoa vendida em bolsa, comprada em dólar e tomado em juros, né? No fundo, o que isso está fazendo com o teu portfólio? Você está com o teu portfólio inteirinho obedecendo um único fator de risco. O Brasil está dando certo, o Brasil está dando errado. Ponto, acabou, né? Não tem nenhum problema nisso, mas a gente entende que se a gente puder, dentro do portfólio, ter uma diversificação de temas de investimento, de fatores de risco que afetam aquele portfólio, e, consequentemente, para isso, ter uma diversificação geográfica, a gente pode ajudar esse portfólio a suplantar momentos ruins ou em momentos de volatilidade extrema de mercado. Esse portfólio poderia te proporcionar um pouco mais de tranquilidade para que você não necessariamente precise tomar decisões em momentos de mudança, né, de portfólio, em momentos que talvez não sejam os mais interessantes de mercado, ou onde a liquidez está muito baixa, ou onde os movimentos estão sendo muito rápidos e fortes por conta de aversão a risco extrema. Então, acho que esse é o tipo de coisa que a gente busca aqui, tá? Então, a gente é uma casa macro que olha globalmente os investimentos. Tudo que a gente faz aqui procurando partir de uma análise top-down, onde a gente parte de tentar entender qual é o cenário global, né, para as economias, principais economias do mundo, as principais regiões, como esse cenário global fala com o nosso cenário macroeconômico local. E aí, uma vez que a gente tentou desenhar qual é o cenário mais provável, global e local, aí sim, quais são os temas que a gente quer representar no nosso portfólio, e aí, definidos os temas, quais são os instrumentos que, em cada momento do tempo, a gente entende que sejam aqueles que apresentam a melhor relação risco-retorno para expressar esses temas dentro do portfólio. Então, isso vai significar, ao longo do tempo, que a gente tem uma expressão geográfica dentro do portfólio que é bastante variada. Vou te dar um exemplo, tá, Marco? Por exemplo, de meados de 2020 para cá, né, para o começo desse ano, a gente teve, no máximo, 25% mais ou menos do risco do fundo alocado em Brasil. O grosso do risco do fundo veio alocado fora. E de onde que veio isso? De um entendimento que a gente tinha de que aqui o cenário é um cenário mais conturbado, mas que talvez os preços não justificassem você fazer uma posição muito pessimista, né, porque as coisas podiam mudar a qualquer momento, e que o cenário lá fora parecia um pouco mais claro, com uma enormidade de suportes, né? Sejam suportes fiscais, sejam suportes monetários, suportes quantitativos, e que permitia, então, um ambiente um pouquinho mais claro para você poder perseguir os investimentos. Então, assim, isso quer dizer que a gente não investe no Brasil? Claro que não, não há nenhum problema. Só se a gente tiver uma visão mais clara sobre o país, seja do lado otimista, seja do lado pessimista, não há nenhum problema da gente vir porque a gente considera aqui o nosso normal, que seria alguma coisa em torno de 60%, 65% do risco do fundo alocado em Brasil, seja para o otimismo ou para o pessimismo. Mas, nesses últimos 1 ano e meio, aí, pelo menos, a gente entendeu que valia a pena ter menos risco alocado em Brasil, né, e mais risco alocado fora.
Então, só para te dar um pouco a ideia de como é que a gente faz as coisas, como é que a gente olha as coisas, né? Sempre partindo do cenário macro, global e local, e daí chegando na construção do portfólio. Uhum. Até estou pensando em mudar o programa aqui para o nome para provocações, né? BMC Provocações. Mas a provocação que eu faço é o seguinte: o seu benchmark, ele não é CDI, ele não é local? Você não deveria estar correndo risco local para buscar esse benchmark? Não, ele é CDI, o benchmark é CDI, mas a maneira como a gente vai perseguir isso, e isso vale para qualquer produto que seja macro ou multi-estratégia, né? Por exemplo, eu poderia perseguir superar o CDI com long and short dentro da Bolsa Brasileira. Ou eu poderia perseguir CDI com operação de arbitragem entre moedas, né? Ou perseguir isso fazendo uma arbitragem em curvas de juros. Então, assim, você pode ter posições direcionais, posições que são, como a gente chama aqui, né, de cross asset class, né, onde você está escolhendo uma classe de ativo para você tomar uma posição e escolhendo uma outra para ser uma proteção, por exemplo, né? Então, tem N maneiras de você perseguir esse resultado. E a gente se permite, quando entende que a relação risco-retorno do investimento no Brasil, seja no lado otimista ou no lado pessimista, não nos pareça a melhor oportunidade, a gente se permite, então, ter mais risco alocado fora. Não é o normal, né? O normal, como eu falei, é ter algo em torno de 60%, 65% do risco alocado aqui, mas até para poder perseguir CDI com um nível de volatilidade que seja adequado e que te permita, né, entregar retornos consistentes ao longo do tempo, mas com uma volatilidade controlada, é interessante você ter essa diversificação, que eu estou falando aqui no caso geográfico, mas no fundo ela é para permitir uma diversificação de temas de investimento, né? Uma diversificação de fatores de risco que afetam o teu portfólio.